Pois é, você piscou e já estamos quase no final do ano. Daqui a pouco já vão começar a descongelar Mariah Carey pro Natal. Mas ainda estamos em outubro, e você sabe o que é comemorado em outubro? Além do dia de Saci e do Halloween, incidentemente cai no mesmo dia. É comemorado o famigerado Outubro Tal. E como sempre, você deve estar se perguntando, o que é Outubro Tal? E mais uma vez eu estou aqui para explicar. Mas antes de tudo, prazer, eu sou o Diwas, e a essa altura você deve ter me conhecido dos últimos vídeos. Ou você caiu aqui de paraquedas e não deve estar entendendo absolutamente nada. Seja bem-vindo e aproveite enquanto eu explico os horrores do Outubro Tal. Pra começar de conversa, eu tenho que falar sobre Brutal RPG. O quê? Você estava esperando que eu falasse Brutal acabou pro beta. Enfim, como eu tava dizendo, Brutal surgiu pra emular um filme slasher em uma mesa de RPG. E caso você não saiba, slasher é aquele subgênero de terror famoso nos anos 80, que tem um psicopata mascarado que 90% das vezes tá matando um grupo de adolescentes aleatórios, que sempre estão no lugar e na hora errada. Foi no slasher que surgiu alguns estereótipos de filme de terror que até hoje são relevantes. Inclusive, alguns deles foram incorporados no sistema. Se você parar pra ler o playtest que está disponível na RPGpedia, olha aí um ataque de oportunidade, você vai notar que muitos desses clichês de filmes de terror estão presentes no livro. Até porque quem criou o sistema é um grande fã de filmes de terror. E nada mais justo do que criar um sistema de terror em uma madrugada aleatória, né? E falando nele, que tal falar um pouquinho dos criadores / equipe por trás de Brutal? Bem, Brutal é escrito por algumas pessoas. A primeira delas, e que teve a iniciativa de transformar uma ideia aleatória em arte, é o Biff. Se você é fã de Ordem Paranormal, você deve reconhecer esse nome, já que é um dos roteiristas do Ordem. Além de mestrar no D20 Minutinhos e ser responsável pela criação de um dos meus personagens favoritos de Ordem. Sim, eu tô falando dele. Rian de Amanhecer Fantástico. O que foi? Você esperava que eu falasse Jay? Temos também Crown, que além de ser streamer e mestrar vários RPGs, coescreveu o sistema, além de ter mestrado algumas coisas em Brutal. E essa é toda a equipe de Brutal. Ah, pera, tem mais um. Ah, não. Impossível ser o meu demônio da paralisia do sono. Você sabe quem é. Você sabe de quem eu tô falando. Quem é o outro coautor de Brutal? É nada mais, nada menos que Bruce Barbosa. Esse aí eu nem preciso apresentar, já aparece mais 3 vezes aqui. E sabe o que isso significa? Significa que você pode escolher uma música, mas escolhe rápido, senão o vídeo vai travar. Onde que eu tava mesmo? Assim, esses são responsáveis por trazer o Brutal para nós. Mas nessa altura você já deve estar se perguntando, ok, mas como que joga Brutal? Eu temi que você perguntasse isso. Bem, resumindo tudo, porque senão esse vídeo ficaria gigantesco, a mecânica base de Brutal envolve 6d6, que são 6 dados de 6 lados. Você escolhe um arquétipo, que inclusive são baseados em clichês de filmes de terror, como você pode ver aí. Um arquétipo seria tipo sua classe. Ela te dá especialidades em alguns testes e também te dá certas habilidades que você pode usar com pontos de tensão. Não confunda com pontos de tesão, que você consegue de algumas formas, como shots bebidas. Sim, Brutal, além de ser um sistema de RPG, é também um drink game. Significa que envolve mecânicas onde você tem que encher a cara com seus amigos. Então se forem jogar Brutal, beba com moderação. Mas é claro que você consegue jogar Brutal sem beber. E se você não bebe assim como eu, você pode substituir a bebida por alguns desafios. Como, por exemplo, fazer polichinelo, fazer flexão, mandar mensagem aleatória pra alguém. Primeiro você conhece os outros dois se você, nesse exato momento, mandar uma mensagem pra uma pessoa que você quer chamar pra um date. Eu vou fazer isso agora. Pra Clarice é só 2 pontos, porque pra Clarice é mais fácil. Clarice é desenvolvida. Manda comprovação no chat, que isso aí eu quero ver. Eu quero a comprovação no chat, eu quero print no chat. Abre o teu zap, abre o teu zap. Vai ser pro Bruce. Pra quem foi? Queria um date comigo, Bruce? Aqui no Ai, vamos pra um date do Carnaval de Recife. E por aí vai. Ao fazer um teste, você escolhe a quantidade de dados que você quer jogar. E se você tirar 4 ou 3, se você tiver alguma especialidade em teste, parabéns! Você passou e não perde o dado. Mas caso você falhe, é melhor você rezar pra não encontrar o killer. Porque ele também tem uma pilha de dados. E se a dele for maior que a sua, foi bom te conhecer. Isso é só uma explicação extremamente resumida. Tem muitas mecânicas interessantes que infelizmente não couberam nesse vídeo. Que é uma pena. Como dito antes, Brutal surgiu uma madrugada aleatória, onde o Biff estava procurando filmes de terror pra assistir. E aí ele teve a brilhante ideia, fazer um RPG de slasher. E aí, o resto é história. O primeiro protótipo de Brutal foi dado como recompensa no final do catarse do D20 Minutinhos, que descansa em paz, inclusive. E ele era bem peculiar, porque cada arquétipo só tinha uma habilidade só, e nem estava no PDF, talvez por limitações, não sei. Pra saber essa habilidade, você tinha que pegar durante os episódios de Presas Expostas. Esse RPG é muito importante. Foi a primeira campanha
campanha a usar Brutal como sistema. E é até engraçado olhar pra trás e ver a evolução do sistema. E tudo bem se você não sabe o que é Presas Expostas. Calma, a hora do Presas ainda vai chegar. Considere seu aviso, Gigitonho. Ainda em 2023, tivemos uma grata surpresa. Brutal ia deixar de ser um sistema de panfleto e ia oficialmente se tornar um livro físico. E como eles anunciaram isso? Bem, eles botaram o Roman do Aprenda RPG vestido de padre só porque ele ficava bonito. É literalmente isso. Tudo bem que surgiu algo muito ameaçador, mas a gente já vai falar disso. Então assim, surgiu o financiamento coletivo do Brutal RPG. E bem, vamos dizer que outubro de 2003 foi bastante diferente. Mas antes, uma rápida mensagem do seu mais novo amigo. Um convite. No dia 25 de setembro, um grupo de streamers recebem uma mensagem que pode guiá-los à descoberta de um mundo brutal. Quer fazer parte dessa investigação? Fique de olho nas atualizações do nosso perfil e acompanhe as vítimas. Friendly Mousetrap. Isso foi estranho, mas algo grande estava por vir. É que há certas regras para sobreviver em um final de filme de terror. Boa noite, caros telespectadores. Nas últimas semanas, uma série de desaparecimentos... Desde o incidente de 83 em Laguna Creed, ninguém nunca mais foi o mesmo. Bem-vindos ao ilustre Hotel Palácio. Centro Educacional Recrear. Uma melodia perfeita. E que agora nós seríamos os monstros que os heróis viriam caçar. O Brutal estava entre nós. E agora você deve estar com muitas perguntas na cabeça, como de quem era aquela mensagem, por que tá tudo vermelho e que caralho é o Brutal? Então, basicamente, o Brutal surgiu para promover a campanha de financiamento coletivo do sistema. Mas não é só isso. Existia todo um senso de comunidade. E então, diversos criadores de conteúdo fizeram um one-shot para promover o sistema. Mas o principal ainda estava por vir. 3 one-shots aconteceriam. E elas seriam importantes para o universo de Brutal. E é delas que eu vou falar hoje. Claro que não vai ser um mega resumo e tal, mas vai ser legal. E eu tenho alguns avisos. Nesse vídeo, eu só vou cobrir as 3 primeiras one-shots. É óbvio que vão ter spoiler dessas 3. Então, se quiser evitar o spoiler, pule para o tempo que tá aparecendo aí na tela. Então, a partir de agora, spoilers. Chamados ao vazio a mesa que abre o do Brutal, e a mais importante, já que nela foi anunciado o financiamento coletivo de Brutal. E assim como Presas Expostas, é engraçado ver o quanto esse sistema mudou. Essas mesas também foram introduzidas mecânicas, e segundo o Biff foram pensadas no dia da mesa. E é claro, introduziu oficialmente o primeiro killer do cenário de Brutal. Chamados ao vazio mostra um cenário sangrento e terrível, onde jovens que não se conhecem acabam indo parar numa casa sinistra e abandonada. Cada um foi para essa casa por algum motivo, seja porque supostamente ia ter uma festa muito foda, ou só porque alguém queria um lugar para fugir. Mas a pergunta que fica é, como uma casa no meio do nada pode atrair tanta gente? Os protagonistas têm uma química um pouco caótica, porque, como dito antes, ninguém ali se conhecia direito. Eles estavam prestes a vivenciar um filme de terror na vida real. Eles só não sabiam disso ainda, até ele aparecer. Somente um buraco aberto para um único olho que procura pela sala, mas não parece ver vocês. Não com tanta facilidade. Caralho! Conheçam o Bruto, um brutamonte com um martelo de madagado com uma sede insaciável por sangue. E como que para uma coisa dessas? Brutal só existe um objetivo: a sobrevivência. Então nesses momentos de perseguição, é cada um por si. E reze pra você não estar na frente do martelo do Bruto. Caso contrário, foi bom te conhecer. E essa é a última coisa que você vê, Cid. Porque a sua cabeça explode com a marreta apertando ela contra a parede. E depois de quase todas escaparem com vida, descobrimos algumas informações vitais para a história dessa trilogia. A primeira é que existe uma obsessão por olhos, que em vários quadros dessa casa tem o mesmo símbolo, que parece ser um desenho de olho. E a segunda, parece que existe alguém manipulando todos os fatos. Alguém sabia que esses jovens estariam nessa casa. Tem alguém jogando com eles. Talvez o Bruto não seja o único killer a ser introduzido de forma oficial. Eu não sei qual de vocês encontrou isso daqui, mas eu confesso que eu fiquei um pouco animado, quem diria. Uma valentona, uma cética, uma nerd e um relaxado. Que filme perfeito que isso vai dar. Boa sorte. Fiquem vivos. Tô curioso.
pra ver o final desse jogo. Mas não vamos nos preocupar com isso por agora. Afinal de contas, tem essa coisa andando por aí, caçando eles. Tem que ter um jeito de acabar com isso. Deve haver alguma forma de matar ele. Então, um plano é feito. Essa casa é, na verdade, uma fazenda, onde tem um abatedor de porcos. E eles conseguem atrair o Bruto até lá, para usar isso a seu favor. E depois de ser esfaqueado e ser jogado nas engrenagens de uma máquina, finalmente o pesadelo acabou. Bruto estava morto. E só sobraram 2 sobreviventes. Com um monte de cicatrizes psicológicas que nunca vão se curar. Mas pelo menos eles estão vivos. E eles escaparam dessa maldita casa. Pra nunca mais voltar. Final feliz, né? A porta do galpão se abre com alguns passos que se aproximam do corpo morto. De alguma forma, o único olho restante do Bruto ainda se abre para que ele possa ver 2 pares de olhos brilhantes o encarando. Você não pode morrer agora, grandão. Eu tenho muito que me divertir com você ainda. E você tem muito que se divertir com outras pessoas. Essa é a segunda história canônica, e ao contrário da história anterior, que é um slasher clássico, essa é mais puxada para um ambiente escolar e espíritos. E como eu já expliquei o conceito básico de Brutal anteriormente, posso ir um pouco mais rápido dessa vez. Aqui as coisas são basicamente diferentes. Não estamos em uma casa abandonada, e sim em uma escola. Os protagonistas agora se conhecem, mas ainda tem um clima de que algo terrível nessa história vai acontecer. A sensação de que eles vão viver um filme de terror ainda continua. E aqui a ameaça aparece logo de cara, até porque foram eles que a invocaram. Conheçam a Sangria, mais conhecida como a Oráculo. Acontece que eles estavam precisando passar em uma prova. E um brother que se chama Joãozinho, maldito Crown, e que é um, entre aspas, amigo dos protagonistas, teve a brilhante ideia de invocar um espírito que responde perguntas. Mas é só uma lenda urbana. Essas coisas de fantasmas não existem. Sangria, você tá aí? Pois é tudo real. E uma vez evocada, não tem como ela ir embora. A Sangria é um killer diferente, já que ela não é que nem um Bruto, que vai te caçar incessantemente. Ela não é má, é só que ouvir uma história, em troca de uma pergunta. Afinal, ela é a guardiã dos segredos. E de onde o Joãozinho descobriu essa lenda urbana da escola deles? Simples, ele descobriu na internet. Em algum fórum obscuro, alguma alma fez um post contando como invoca a Sangria. Mas ninguém sabe quem é. Tudo que se sabe é o nome do usuário. Friendly Mousetrap. Que engraçado. Esse nome me é familiar. Mas de onde? Não deve ser nada importante. Eventualmente a Sangria vai atrás de cada um deles para devorar seus segredos. E como para ela? Simples, ela só vai embora do nosso mundo se você contar algo sobre ela. O problema é que ninguém sabe nada sobre ela. Nem mesmo o Joãozinho, que tinha invocado ela outra vez para falar sobre os protagonistas. Essa atitude é um tanto quanto suspeita. E eventualmente eles encontram pistas sobre o passado da Sangria. E com essa informação em mãos, chegou a hora de confrontar ela. É claro que ela leva uma galera pra jogar no Vasco, mas a única sobrevivente consegue terminar tudo, confrontando a Sangria sobre o seu passado. Acho que eu sei o seu segredo. A Eduarda, a soma das nossas melhores amigas, ficou com o seu namorado. E temos mais uma pessoa com cicatrizes psicológicas incuráveis, após ter passado por uma experiência de filmes de terror. Mas o final amargo, já que dessa vez só sobrou apenas uma pessoa pra contar a história. Mas você deve estar se perguntando, mas o que aconteceu com o Joãozinho? Bem, ele ficou preso na própria casa, claramente em segurança. Quem sabe ele não recebe uma visita amigável. Você chegou. Obrigado. Agora me tira daqui, por favor. Eu fiz as coisas e tá tudo certo, tá? Agora você. Oi, Joãozinho. Oi. Friendly, tudo bem? Ok, agora Você fez tudo certinho, né? Isso tudo certinho, eles fizeram o bagulho, eu não sei como é que tá, em que altura tá, o que vocês estão fazendo agora. Mas agora eu preciso que você me tire daqui. Relaxa. Tem que sair daqui, é por isso que vai chegar, meus pais vão chegar. Você deve ter um lugar pra ficar, tem que, sabe? Deve sair da cidade. É, claro que eu tenho. Mas só me responde uma dúvida. O que é que você tá fazendo amarrado aqui? Uma situação complicada, meio patética também, né? Eles viram que eu fiz eles fazerem um ritual. E depois eles me bateram e voltaram aqui pra eu pagar pelo que eu fiz, mas... Bem, eles não sabem que você tá aqui agora, pelo menos. Não se preocupa. Você não vai precisar mais ter que passar por nenhuma situação patética dessas.
É sério que você deixou eles te amarrarem numa cadeira, num banheiro? Imbecil! Você me foi útil agora, mas se eu te manter por perto, vai ser só mais um empecilho. É aqui que toda essa história de terror, sanguinolência, brutalidade e conspirações termina. E finalmente, vamos descobrir como eles vão lidar com tudo que aconteceu na vida deles. E é claro, teremos um protagonista novo. Essa é uma mesa com muito mais drama. É um clima de suspense inquietante. Vários mistérios que foram apresentados nas outras mesas finalmente estão perto de ter respostas. Mas vamos com calma. Aqui é apresentado um grupo de apoio para sobreviventes, que passaram pelas mesmas coisas que eles, inclusive. E os sobreviventes das mesas anteriores estão nesse grupo, porque como eu já disse, essas cicatrizes psicológicas não vão fechar tão facilmente. Nesse grupo, nós temos um relato de um garoto que tem 6 dedos numa mão. A gente encontrou um culto, eu acho. Eles bebiam sangue e... Tá difícil de falar, Dan. É porque eu comecei a ver o símbolo do culto por aí. Em que lugares você vê as pichações? Tem um prédio que eu trabalho perto e eu vi algumas pichações e eu tenho certeza que eu vi no metrô também. Curioso. Essa é uma história de pessoas traumatizadas com seus passados. É difícil voltar para a normalidade quando você encontra o brutal. E é por isso que esse grupo de apoio existe. Ele é um espaço seguro, uma rede de apoio para sobreviventes. E a história gira em torno desse grupo. Os protagonistas aqui estão sendo assombrados pelos seus traumas. Ouvir os relatos de sobreviventes só ativa mais ainda os traumas inerentes. Com o decorrer da história, encontramos esse tal culto. E ele, aparentemente, são pessoas normais, mas tem algo estranho neles. Você soca ele deixando o velho cair no chão e você vê as pessoas virando os olhos dela com pontos vermelhos, encarando vocês de volta. Esse metrô tá abarrotado de pessoas. Não tá incrivelmente cheio, não tá uma lata de sardinhas como muitos dizem. Mas tem pessoas, e tem muito mais pessoas no vagão de vocês. Não necessariamente cenas de encontro são pra fugir de um killer assustador. Às vezes o killer pode ser uma multidão com olhos vermelhos e força inumana. Inclusive, isso era obra de outro killer, que vamos falar mais dele daqui a pouco. Eventualmente eles conseguem escapar com vida, mais uma vez. E chegaram no terraço. Daniel, o único sobrevivente que não participou de nenhuma mesa, ele parece saber de alguma coisa. Isso tudo é culpa dele. Ele é diferente dos outros. Ele é manipulador. Você cai na manipulação. Todos caem. Quem trouxe a gente até aqui era? Ele. Você sabia, né? Que o prédio era pichado? Não, eu sou cego. Mas eu Não. sei que ele é presente em tudo. E você mesma disse, Dona Era. Você quer acabar com isso, eu também quero. E ele é a causa de tudo. Então se ele que tá controlando tudo, é só a gente acabar com ele. Sim. Eu sei que você tá com medo. É claro. Tá bom, eu sei. O que ele faz é errado. Não tô te pedindo pra esquecer tudo isso. Tô te pedindo pra chorar na hora certa. Não é hora de chorar. E finalmente, a verdade vem à tona. Até aquele momento ninguém sabia quem era o assassino. Podia ser qualquer um, mas seja lá quem for, está bastante preparado. Parece que sempre tem alguém manipulando todos os lados. E mais uma revelação. Daniel é o profeta. Ele representa o brutal. Eu tiro os meus óculos. É um pouco demais. É dele o culto do olho. E ele vai dar um ponto final nisso. O rato não é nada mais do que um moleque que é fã de filmes de terror, que usa o brutal pra fazer seus próprios filmes de terror. Ele é um psicopata manipulador e desde o começo, ele estava puxando as cordinhas para que tudo acontecesse como ele queria. Tudo para ele fazer um filme de terror na vida real e se divertir. Acontece que o rato não passa de uma lenda urbana na internet, cujo quem segue as pistas dele acaba uma ratoeira e sofrendo as consequências. Agora, com a revelação em mãos, chegou o momento de acabar com isso de uma vez por todas. Eles tentam achar o rato numa construção abandonada que o culto do profeta estava usando como morada. E depois de muita tensão e armadilhas, finalmente, os protagonistas estão cara a cara com quem armou tudo isso. E por incrível que pareça, eles se dão bem. Claro, sem antes algumas perdas. E, bem, o rato é só uma ideia. E ideias não podem ser mortas. E tu escuta mais o estalar da caixa de força. Te cega por uns segundos, a luz acende. E nessa fração de segundos, onde tu toma pra recuperar a tua visão, o rato não tá mais lá. Só sobrou Era e Michael. Porém, o destino de Michael é brutal. Ao chegar na casa, muito tempo atrás, Michael deixou seu amigo numa armadilha de urso. Tu escuta o grito dele. Caralho! Caralho, Michael! A minha perna! Puta que pariu! E tu olha pra ele, ele tá agachado, quase deitado no chão, quase rolando, gemendo, gritando de dor e aparentemente pisou em alguma coisa.
Caralho. Faz alguma coisa, porra. Você vai me deixar o quê? Vai me deixar aqui pra morrer? É isso? Você não vai morrer. E o Bruto acabou matando o seu amigo. E agora, parece que o universo quer vingar o amigo dele. Michael, você está fumando quando você sente a força de vários homens enforcando você e tirando seu fôlego. Porque você vai entender como é ser deixado para trás, Michael. Você não sobreviveu ao seu chamado ao vazio. É um final trágico. E é claro, a maior ameaça da história dessa trilogia foi neutralizada. Mas é claro que existe uma cena pós-créditos. Mas vocês devem estar se perguntando por que eu ainda tô em personagem, diretor. É porque um bom filme de terror tem uma cena final. O que você faz, profeta? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois brutal estás comigo. E você ainda tem mais carne para deturpar, Joan. Agora não mais como um cordeiro, mas sim como um pastor que leva eles para o abate. Depois de 3 dias, ela levanta de novo, como outra coisa. Algo brutal. E essa foi a primeira trilogia de Brutal. Ponto Final é a minha favorita particularmente, já que ela trouxe um desfecho para todos os personagens e finaliza a história com chave de ouro. É claro que a história do universo de Brutal não acabou ali. Tiveram outras trilogias, outras histórias mais brutais do que essas, que um dia irei contar por completo por aqui. Mas fica para o futuro. E falando em futuro, você deve estar se perguntando, o que aconteceu com o financiamento coletivo? Brutal foi financiado? Brutal e Outro Brutal foram um sucesso completo. E tivemos metas estendidas que todas elas foram batidas. Um Elite Pledge foi realizado em maio de 2024 e também foi um sucesso. Inclusive nesse período que foi feita a segunda trilogia de Brutal. Infelizmente em 2024 não tivemos Outro Brutal por falta de tempo. Mas o projeto nunca parou. Pode ter sofrido muitos atrasos e adiamentos, mas nesse ano de 2025 a gente tem a volta do Outro Brutal com uma terceira trilogia, com novas histórias que rolaram esse mês de outubro. Finalmente teremos o livro completo. Um livro que era pra ter mais ou menos 100 páginas, agora tem 300. Isso é insano. E eu fico muito feliz em fazer parte dessa história. Eu apoiei lá atrás, lá em 2023. Eu peguei o livro digital porque na época não tinha espaço na estante. Hoje em dia eu me arrependo e talvez eu vou ter que comprar a versão física pra botar na estante. Se alguém quiser me dar a versão física aí, eu não vou reclamar. E eu meio que tenho um dedinho, um certo killer. Acontece que eu conheço uma pessoa maluca o suficiente pra pagar R$800 no financiamento coletivo. Forte abraço, Pato. E essa pessoa juntou alguns amigos pra ter um brainstorm. E a ideia inicial era pra ser uma espécie de Afédios do LoL, onde o killer trocava de arma. Parando pra pensar, hoje em dia essa ideia é uma merda. Ainda bem que ele conversou com o Bruce e saiu a coisa mais ameaçadora de todas. O terror das profundezas. Nenhum sonho está seguro de sua presença manipuladora para tentar a realidade. A prole veio ao mundo. Titio ama, titio cuida, tá bom? A prole, junto com o obsoleto, são killers feitos por apoiadores, que inclusive ambos foram apresentados em suas respectivas histórias. É isso que me faz gostar tanto de Brutal. Tem um certo carinho por trás de todo esse projeto, seja da comunidade, seja dos organizadores. É isso que me faz gostar tanto desse sistema. E é engraçado pensar que se eu não tivesse apoiado o sistema lá atrás, eu não ia conhecer pessoas incríveis, não teria jogado minha primeira mesa presencial de RPG, que foi mestrado pelo Bruce e era prole, e eu fiz alguém que eu não conhecia chorar. Mas isso aí é história pra outra hora, e eu sou muito grato por isso. Eu poderia falar o dia todo sobre Brutal e o quão incrível ele é. Eu poderia dizer que tenho planos para fazer uma mesa de Brutal gravada, mas eu deixo isso para o futuro. E olha só, minha nossa, esse vídeo deve estar gigante, né? Parabéns se você aguentou até aqui. Já aproveita e deixa o seu like, compartilhe para espalhar a palavra do RPG e comenta aí o que você achou de Brutal. Você já conhecia? Tá animado? Comenta aí que eu vou ler. Antes do vídeo acabar, tudo que eu tenho a dizer é que novembro será um mês especial. E eu tô muito feliz por isso.